vou fazer esse trabalho agora para fins avaliativos na disciplina de Teoria das Estruturas sob a orientação do professor Adeildo, onde irei demonstrar as equações diferenciais dos esforços internos solicitantes. Para iniciar, irei demonstrar a dedução das equações de esforços internos solicitantes. Os componentes da força resultante são denominados esforços seccionais ou esforços solicitantes internos, ou simplesmente esforços internos. Na decomposição desse esforço, nós temos a força resultante e o momento resultante, onde a força resultante é dada por força normal mais a força portante. E o momento resultante é igual ao momento fletor mais o momento torsor. Aqui temos uma imagem, sendo um corpo submetido a um sistema de forças externas em equilíbrio, como estamos vendo aqui, várias forças estão agindo sobre esse corpo. Temos aqui uma seção S que está dividindo esse corpo. Imaginando esse corpo seccionado em duas partes na seção S, vê-se a necessidade de introduzir um sistema de forças internas, a fim de manter o equilíbrio das duas partes do corpo, à esquerda e à direita da seção S. Ao observar que estas forças internas variam dependendo da posição de S, as forças internas correspondem à interação entre as partículas dos sólidos que se encontram nos dois lados da seção imaginária S. Como estamos vendo aqui, nosso corpo dividido. Seguindo o princípio da ação e reação dessas forças, são sempre recíprocas, iguais as direções, a intensidade e o ponto de aplicação, mas sempre com sentidos opostos, fazendo com que a parte direita do corpo age sobre a parte esquerda e vice-versa, de tal forma que as forças que aparecem em ambos os lados formam também um sistema de forças, desta vez internas, em equilíbrio. Pode-se ainda afirmar que as forças internas distribuem-se na seção de tal forma que as superfícies deformadas da seção S coincidam ao se unirem as duas partes, lembrando ainda que a seção S é imaginária e que a peça se mantém íntegra. Essa condição é denominada de condição de compatibilidade de deformações e está associada à continuidade da estrutura da peça ou do elemento. A distribuição das forças internas no plano de seção S se dá através das tensões, conforme a figura aqui acima, sendo as estruturas unidimensionais representadas somente através dos seus eixos. A representação dos esforços internos ela deve ser feita através dos resultados das tensões referidas a esses eixos. A resultante dessas tensões, como representada na figura a seguir, como estamos vendo aqui, reduzindo ao centro de gravidade da seção, obtemos a resultante das forças e o momento resultante, representado na figura a seguir, para a parte da estrutura à esquerda. Nós temos aqui uma figura com todas as forças que estão agindo na esquerda, na direita, temos aqui o seu eixo, o centro de gravidade e as forças resultantes, como vemos, sempre com sentidos opostos, porque unindo elas se anulam. Aqui temos a parte esquerda da estrutura S. Considerando, conforme a figura a seguir, o sistema de eixos ortogonais, logo em que o eixo X coincide com o eixo de barra Y, é positivo, para cima. Podemos obter, então, as três componentes da resultante das forças. Resultante das forças aqui, uma resultante no sentido X, sentido Y e no sentido Z. E também encontramos as três componentes do momento resultante, momento em X, em Y e em Z. A estes componentes denominamos esforços solicitantes internos na seção S, muitas vezes aqui referenciados simplesmente por S. Temos aqui
uma figura que ela nos representa as resultantes em x do momento em x, do momento em y, que é o momento torçou em x, momento em y, do momento em z, e aqui as resultantes também em x, y e z. Temos aqui o esforço normal, momento torçou. Agora, construindo o diagrama de corpo livre de um pequeno segmento de comprimento Δx, a partir da seção referenciada pela coordenada x e estabelecendo as equações de equilíbrio, temos, observando bem essa figura que temos aqui ao lado, para o esforço cortante, nós temos as seguintes equações: a somatória das forças em x na direção transversal sendo igual a zero, observando aqui na vertical. Que o Qx da nossa equação, nosso Qx menos o Qx mais ΔQ menos o Q médio de x, ΔX é igual a zero. Resolvendo aqui nossa equação, temos que cortamos esse Qx com esse outro Qx e temos então que o nosso ΔX é igual a menos Qx ΔX. Colocando um em função do outro, ΔX sobre ΔQ sobre ΔX é igual a menos Q de x. No limite em que ΔX tende a zero, temos que a derivada de Qx em função de dx é igual a menos Q de x. Sabemos ainda que a taxa de variação do esforço cortante em qualquer ponto na viga ele é igual ao negativo do carregamento distribuído transversalmente. Já para o momento fletor, nós temos que a somatória dos momentos vai ser igual a zero. Temos que adotar aqui também uma direção para o nosso momento. Temos que menos Q de x ΔX, então temos aqui Q de x ΔX, menos m de x, mais momento em x mais ΔM, mais Q de x ΔX, menos ΔX sobre 2, mais m médio de ΔX é igual a zero. Que resolvendo toda essa equação, temos que ΔM sobre ΔX vai ser igual ao Q de x menos Q médio ΔX sobre 2 menos m de x. No limite, quando ΔX tende a zero, temos então que a derivada de m de x sobre dx é igual a Q de x menos m de x. E sabemos ainda que a taxa de variação do momento fletor em qualquer ponto na viga ela é igual ao esforço cortante descontado do momento distribuído. Observando aqui a mesma figura que temos aqui para o momento fletor, o esforço normal, temos que a somatória das forças na direção longitudinal é igual a zero, adotando aqui o sentido horizontal positivo. Temos que menos m de x mais m de x ΔX mais p médio de ΔX é igual a zero. Podemos observar na figura, menos m de x mais m de x ΔX mais p de x ΔX. Isso será igual a zero. Resolvemos aqui, temos que o nosso ΔM sobre ΔX é igual a menos P de x, no limite, quando ΔX está tendendo a zero. Podemos observar que a taxa de variação do esforço normal em qualquer ponto na viga ela é igual ao negativo do carregamento distribuído longitudinalmente. De acordo com a figura anterior, o esforço normal e o momento de torção têm vetores representativos na direção longitudinal da barra
ou seja, no eixo do x. E o esforço cortante tem vetor representativo na direção do eixo y, e também temos o esforço momento fletor tem um vetor representativo na direção do eixo z. Podemos ainda observar que esses esforços sempre ocorrem em pares, um em cada lado da seção imaginária de corte e em sentido contrário um do outro. E com o conceito anterior, qualquer barra de uma estrutura pode ser isolada das demais, desde que sejam conservadas as ações externas que atuam sobre a mesma, e que sejam aplicadas em suas extremidades, tais correspondentes esforços seccionais. Além disso, o esforço cortante é também denominado esforço transverso ou esforço cisalhante, e o momento de torção recebe também o nome de momento torsor. Quanto aos sinais do ESI, deve-se observar que estes seguem uma convenção de sinais especificamente aplicável ao ESI. A seguir, temos um quadro que indica de forma resumida as convenções de sinais, especificamente aplicável no ESI. Os 6 SI das estruturas espaciais são a convenção de sinais, os tipos de solicitações, os tipos de deformações e a forma como o ESI deve ser marcado nos respectivos diagramas, em relação ao eixo local X, sempre coincidindo com o eixo do elemento. Nunca esquecer esse detalhe. Então temos aqui o quadro com as convenções de sinais. Aqui o nosso momento normal. Quando as duas apontam para fora, nós temos um tipo de solicitação de tração. A deformação causada será um alongamento e o diagrama no eixo é positivo. Quando os dois estão, os sinais são negativos apontando os dois para o centro, temos o tipo de solicitação de compressão, a deformação causada é um encurtamento e o diagrama no eixo ele é negativo. Já para o momento cortante, temos aqui, quando ele está positivo, nós temos um cisalhamento positivo ou negativo, né? Temos um cisalhamento, deslizamento relativo das seções. No caso do positivo no eixo, o diagrama positivo no eixo e aqui o diagrama negativo no eixo. O momento fletor, aqui, temos aqui um tipo de solicitação de flexão, as rotações das seções transversais em torno dos eixos nos seus planos. E temos também o momento torsor, quando ele aponta as duas para fora, temos uma rotação relativa das seções transversais, temos aqui a nossa torção, e o nosso eixo ele tem sinal positivo. Quando os dois apontam para o centro, temos uma torção com sinal negativo, rotação relativa das seções transversais. Seguindo isso, podemos ainda observar que o esforço normal ele tende a afastar, seja a tração no sentido positivo ou aproximar com a compressão no sentido negativo, as partes do corpo na direção perpendicular à superfície de corte. Já no esforço cortante, ele tende a deslizar relativamente as partes do corpo em uma direção paralela à superfície virtual de corte, enquanto que no momento fletor, ele tende a girar relativamente as partes do corpo em torno de um eixo paralelo à superfície vertical de corte. E no momento torsor, ele tende a girar relativamente as partes do corpo em torno da direção perpendicular à superfície virtual de corte. Vamos observar aqui agora a relação entre o esforço e carregamento que pode ser estabelecido a partir dos esforços, equação do diagrama de esforço interno solicitado.
Os esforços solicitantes internos variam dependendo da posição X da seção, na barra ou elemento, ou seja, os esforços são funções de X, dependem também do carregamento ao qual a barra está exposta. Se estiver exposta sob forças ativas nulas, o esforço solicitante interno também seria nulo. Para carregamentos axiais, isto é, na direção do eixo X, causam esforços normais ou axiais. Já para carregamentos transversais ao eixo da peça, as forças e momentos causam internamente esforços cortantes e momentos fletores. As relações existentes entre o esforço solicitante e entre o carregamento aplicado são conhecidas também como relação fundamental da estática. Observando agora as vigas, temos aqui algumas vigas. Essa primeira viga aqui, está sujeita a um carro axial distribuído descrito pela função P de x. Analisando um elemento infinitesimal de x desta viga, representado nessa outra figura, o equilíbrio exige a introdução dos esforços solicitantes internos em ambos os lados deste elemento. O carregamento axial a que está submetida a viga origina somente esforços normais internamente. Estes esforços normais são também funções de x, as quais, ao invés de serem representadas por nx, serão simplificadamente representadas por n. E o equilíbrio desses elementos de x ao longo do eixo x ele pode ser fornecido pela seguinte equação, que a somatória das forças de x é igual a menos o n mais o p de x aqui, multiplicando esse dx, mais o n mais dn, que é igual a zero, resultando que o nosso p de x vai ser igual ao dn sobre dx. Já nessa próxima viga aqui que temos, ela está submetida, neste caso, a um carregamento transversal distribuído segundo uma função Q de x. A relação entre o carregamento transversal e os esforços cortantes e momentos fletores é obtida considerando o equilíbrio do elemento infinitesimal de comprimento dx, representado nesta figura. Utilizando as equações de equilíbrios aqui, nós obtemos que o nosso Q ele é igual a Q de x e o momento é igual ao momento de x. A somatória das forças em y é dado por Q menos Q de x dx menos Q mais dq, que é igual a zero, onde o Q de x é igual a menos dq sobre dx. E a somatória do momento, ele também sendo igualando a zero, ele é igual a menos o momento menos Q dx mais Q de x dx, dx ao quadrado mais m mais dn. Seguindo as análises realizadas anteriormente, entendemos então que os esforços internos solicitantes eles dependem do tipo de carregamento aplicado na barra. Se é um carregamento distribuído ou concentrado, uma certa quantidade de fatores pode modificar as equações internas solicitadas. Agora nós vamos observar aqui os cuidados necessários para interpretar diagramas a partir das equações do diagrama do esforço interno solicitante. Devemos ter o máximo de cuidado ao analisarmos o diagrama de esforço interno solicitante,
pois cada nomenclatura tem um significado específico, nos demonstra a maneira que a barra está se comportando em um determinado esforço ao qual ela está sendo submetida. Também devemos observar sempre os tipos de sinais que estão nos diagramas para que não façamos uma interpretação errada dos diagramas. A melhor maneira de visualizar como varia uma função é representá-la graficamente, tendo-se em mente que os esforços internos são funções de x, eixos locais. Os diagramas ou linhas de estado dos esforços internos constituem uma forma objetiva de indicar a variação destes esforços ao longo da estrutura. Estes diagramas eles são extremamente importantes em projetos, pois eles fornecem os valores dos esforços solicitantes em diferentes seções, também os seus valores máximos, se positivos e negativos. Estes diagramas eles também podem ser obtidos através de suas funções ou de seus valores em determinadas seções conhecidas como seções-chave. E essas seções-chave, além de delimitarem os diferentes trechos das validades das funções dos esforços solicitantes internos, elas constituem pontos nos quais os valores dos esforços solicitantes internos devem obrigatoriamente constar nos diagramas. São consideradas seções-chave todas aquelas seções em que elas ocorrem alterações de estruturas e da configuração do carregamento a ela aplicado. Aqui nós temos algumas seções-chave: início e final de estruturas, início e final de elementos, sejam eles mudanças de eixo local por mudança de direção, seções em que ocorrem forças ou momentos concentrados, as quais incluem os apoios devido às forças reativas. Também temos as seções onde se inicia ou termina o carregamento de forças ou momentos distribuídos, e também trechos submetidos a forças e momentos distribuídos. As seções onde ocorre mudança nas funções que expressam tais carregamentos. Também as seções onde ocorrem os valores máximos e mínimos dos esforços solicitantes internos. Atenção especial deve ser dedicada a estas seções, pois, embora elas possam ser identificadas como as demais, elas são importantíssimas de serem convenientemente indicadas nos diagramas. Então, são todas essas seções-chave que determinam quantas seções toda a nossa estrutura vai ter para fazermos, então, as divisões de seções para obtermos os cálculos dessas seções. Acabando agora o esforço interno solicitante, vamos entrar no assunto de vigas. As vigas são estruturas compostas por barras e elementos, ou seja, elementos unidimensionais, interconectados por nós, rígidos ou articulados, em que todos os elementos têm a mesma direção. As vigas são modelos planos, uma vez que a estrutura e o carregamento aplicado pertencem a um único plano. Essas vigas podem ser classificadas como simples ou compostas. Nas vigas simples, todos os nós são rígidos. Nas vigas compostas, os nós podem ser rígidos ou articulados. As vigas compostas são também denominadas de vigas Weber, que será dada ênfase mais à frente. E elas podem ser consideradas como uma associação de duas ou mais vigas simples. A teoria de viga ela constitui a base do aprendizado do comportamento das estruturas, sendo, portanto, a primeira a ser estudada. Os conceitos básicos aqui aprendidos se aplicam em geral às demais estruturas. Os nomes das vigas simples são vigas biapoiadas, vigas biapoiadas dotadas de balanços, vigas engastadas e livres. E elas estão associadas às diferentes nas suas condições de apoio. Uma vez determinadas reações de apoio, que nada mais são do que forças e momentos concentrados,
Os conceitos utilizados para o traçado dos diagramas de determinação das funções que expressam os esforços internos são absolutamente genéricos e se aplicam indistintamente a todos os tipos de vigas. As vigas inclinadas As vigas inclinadas elas são elementos estruturais de grande importância em edificações. No estudo das vigas inclinadas, é de fundamental importância que se observe a direção da viga inclinada expressa pelo ângulo alfa que a viga faz com a horizontal, as orientações dos apoios e das respectivas forças reativas, as direções dos carregamentos aplicados, a força de representação do carregamento distribuído, se ao longo das projeções horizontais ou verticais, ou ao longo do comprimento inclinado da viga. As vigas inclinadas são muito utilizadas em pontes, coberturas, passarelas, também utilizadas em sustentação de outros elementos estruturais e ou distribuídas de esforços internos solicitantes. Também utilizados em projetos arquitetônicos que se deseja que o usuário tenha uma visão de uma edificação com traços de modernidade. Vamos agora dar um ênfase às particularidades para os cálculos dos esforços internos solicitantes e o traçado de seus diagramas. As vigas inclinadas, existem particularidades para os cálculos dos esforços internos solicitantes. Os valores dos esforços internos são cotados perpendicularmente ao eixo do elemento estrutural. A projeção longitudinal da reação vertical no apoio D promove uma descontinuidade no esforço normal. Já a projeção transversal da reação no apoio promove uma descontinuidade no esforço cortante. Nós temos aqui algumas representações. Diagrama normal, temos aqui uma viga com suas equações. E a partir dela foi determinado aqui o diagrama normal. Temos aqui a viga e aqui o diagrama normal, aqui negativo, positivo acima do eixo. O diagrama do esforço cortante e também aqui o diagrama do momento fletor. Vale observar que no diagrama do momento fletor, abaixo do eixo ele é positivo e acima do eixo X ele é negativo. Para observarmos isso, se pegarmos alguma peça e tentarmos fazer uma flexão ou tracionar ela, ao tracionarmos observamos que a parte de cima diminui. Com isso temos que a parte de cima seria negativa. Por isso que acima do eixo positivo nós temos que o momento fletor ele é negativo. E abaixo do eixo X, quando fazemos a tração dessa peça, observamos que ela tende a aumentar o seu comprimento. Com isso, temos que abaixo do eixo X, o momento fletor ele é positivo. Agora, depois de todos esses conhecimentos, vamos observar aqui uma pequena aplicação das equações dos esforços internos solicitantes e traçar o diagrama do modelo do cálculo estrutural. Temos aqui um exemplo de uma viga inclinada, que tem aqui nessa parte uma força de 50 kN agindo e aqui uma força de 30 kN por metro agindo também nessa inclinação. Temos aqui, por exemplo, primeiro, cálculo das reações de apoio.
Descemos aqui, encontramos o ângulo dessa reta. Temos aqui um ângulo que o arco tangente de 3 sobre 2 será igual a 56,3. Com isso, fizemos a somatória das forças em x, obtendo que a reação HA é igual a menos 25 kN e a somatória das forças em y, obtendo uma força de 106,67 kN. Fizemos a somatória do momento, 5 vezes VB, menos 54 vezes 3, menos 30 vezes 1,5, menos 25 vezes 2, igual a 0. Resolvendo tudo isso, temos que o nosso VB ele é igual a 51,4 kN e o nosso V é igual a 55,27 kN. Temos aqui toda a estrutura para a resolução dessa questão. E aqui nós temos o cálculo dos esforços internos solicitantes. Dividimos toda a estrutura em seções. A seção 1, temos que a nossa seção 1, o nosso momento normal, nossa força normal é igual a 0. O nosso Q de x é igual a 55,27 kN e o nosso momento é igual a 55,27 x. Vale a pena observar que o nosso momento tem um valor igual a Q de x multiplicando pelo comprimento x. É ideal que não substituímos o valor deste x, porque para traçarmos o diagrama, ao fazermos a derivada desse momento em x, nós chegamos ao nosso Q de x. Isso é uma forma de provar que a nossa função está correta. Da mesma forma que fizemos aqui a nossa seção 2, ela varia de 1,5 a 3, tendo que o nosso momento normal igual a 0, Q de x é igual a menos VB seno de θ, e o momento em x é igual a VB vezes o comprimento vezes o x. A nossa seção 3, que vai de 0 a 3,6, que é a inclinação da nossa reta. Encontramos aqui que o nosso momento em x é igual ao menos o algável seno de θ menos VA cosseno de θ mais 30x cosseno de θ, que o nosso QX é igual a menos H cosseno de θ mais VA seno de θ menos 30x seno de θ, e o nosso momento em x será dado por menos H de x cosseno de θ, observando sempre que derivando isso aqui ele vai dar sempre para o nosso momento, o nosso cortante, VAx seno de θ e 30x multiplica x sobre 2 seno de θ. Também fazendo todas as nossas derivadas, fazendo a derivada do nosso momento em x, obtemos o momento cortante. Aqui temos o diagrama do esforço interno solicitante da nossa função. Com isso, agora a seguir iremos ver vigas Geber.